pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Cristiane Oliveira, nutricionista, muito bacana. Ei, tudo Te bem? agradecendo demais a sua participação. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por você aceitar o convite. Eu lembro que a gente já chegou a fazer uma palestra juntos, eu acho que tem 2 anos, se eu não me engano. Já tem esse tempo todo? Eu acho, Cris, que já tem 2 anos. Eu lembro que você falou do aspecto da nutrição, eu falei da meditação, e a nossa outra colega, que é sua xará, Cristiane Ferreira, falando do coach e tal. Foi um movimento para mulheres e foi muito bacana, né? Foi muito, muito legal. Não É, sabia que tinha tanto tempo assim. já E foi ali que a passaram dois. gente, foi ali que a gente teve essa maior interação profissional também, não foi? Sim, sim, sim. Eu te Você conheci. conheceu o meu trabalho, né? É. Então, hoje o nosso assunto ele é muito interessante. Eu adorei o título, né, que você colocou, Comer Emocional. Fome na alma, comida Não, nenhuma acalma. Eu bem amei esse forte, tema. né? Eu vou Bem te forte. apresentar para o pessoal que está chegando aí. Ó, a nossa convidada hoje, ela é a Cristiane Oliveira. Ela é nutricionista do Hospital das Clínicas da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? É uma E, honra. Não sei se você sabe, Cris, mas eu tive a minha formação de medicina foi na UFMG e a minha especialização, que foram três, na verdade, uma delas que foi a de reumatologia, foi no Hospital das Clínicas. Então eu tenho um carinho enorme, né? Cris, vamos lá. Você quer então, vamos acrescentar alguma coisa na sua apresentação? Como que você quer se apresentar para as pessoas? Uhum. Quer dar um oi, né? Um agradecimento? Claro. Então, eu quero agradecer muito o convite, porque eu acho que esse espaço, ele favorece muito a interação, né? As pessoas conhecerem o nosso trabalho, porque ainda mais nesse momento, onde está todo mundo em casa. Então, tem gente que brinca, né? Tô com medo de abrir a geladeira e aparecer uma live, porque tá todo mundo fazendo. Justamente porque agora a gente tem tempo de assistir, né? Muitas pessoas têm tempo de assistir agora. E eu quero agradecer o convite. Eu me formei há 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu me formei, pela Universidade Federal de Viçosa, eu fiz mestrado lá e Ah, que bacana. acabei de concluir uma especialização aqui na UFMG em Educação e Saúde. E já tem 5 anos que eu estou no Hospital das Clínicas, o tempo passa muito Uau. rápido, né? E aí, além do Hospital das Clínicas, no Hospital das Clínicas eu trabalho com pacientes oncológicos, transplantados, com imunidade mais baixa, mas eu tenho também um trabalho paralelo em consultório. Então, no Uhum. consultório, a gente acaba trabalhando muito com outro aspecto, porque no hospital eu tento fazer os pacientes comerem, né? Porque eles têm Sim. muita dificuldade pela quimioterapia, então a gente busca alternativa para eles comerem mais. Porém, no consultório, a gente acaba trabalhando com uma outra vertente, que é o emagrecimento. Então, a gente tem que tentar fazer as pessoas comerem menos, né? Sim. Parecem coisas opostas, mas elas acabam se complementando muito, porque o fator emocional, em todas essas situações, ele é muito forte. E aí foi aí, percebendo isso, que não bastava só entregar uma dieta, né, uma lista de alimentos para a pessoa consumir e passar orientações nutricionais, percebendo que o fator emocional ele era muito forte, ele interferia diretamente na conduta, que eu comecei a estudar mais esse lado psicológico, Tá. comportamental. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, assim, por que que você entrou trabalhando no Hospital das Clínicas, né, lidando com paciente oncológico, por que que você escolheu falar desse tema, né, que é o comer emocional, que aí foge completamente do perfil de paciente do hospital, né? É, Uhum. por que que você escolheu esse lado, que é o lado mais comportamental e psicológico mesmo, né, da alimentação? Porque no consultório eu fui percebendo essa dificuldade das pessoas, né, de lidar com as orientações, porque a condição emocional, o comportamento não ajudava. E a gente sabe hoje que a obesidade ela é o principal fator de risco para você desenvolver uma série de doenças crônicas. Então, isso interfere diretamente a obesidade, câncer, são coisas que estão associadas, né? Por mais que a Uhum. gente não pense nessa ligação, ela existe.
Então, muitos pacientes, eles chegam para mim para fazer o tratamento quimioterápico, oncológico, mas eles já chegam obesos, eles chegam precisando perder peso, mas ali já não é o momento. Mas essa pessoa vai acabar convivendo com um tanto de limitações, a glicose dela vai ficar mais alterada, ela pode ter uma alteração ali de triglicérides, por exemplo, se ela precisar usar uma dieta parenteral, ela vai ter mais dificuldade. Então, as coisas, elas estão muito interligadas, e esse aspecto emocional, ele é muito profundo, né? Sim. Sim, ô Cristiane, e eu falo assim, a minha experiência, né, o trabalho com a menina da transformação agora, ele é muito focado em trazer a consciência para as pessoas e a meditação como uma ferramenta. Eu vou te falar, e aproveitando, contando para as pessoas que estão participando, um pouquinho dessa experiência que eu tive em relação à comida no centro de meditação. O que a gente fazia? A gente buscava observar todos os recursos que a gente usava externo para tapar alguma emoção, algum estado que de repente era ansiedade, de repente era estresse, ou de repente era cansaço. Por exemplo, às vezes eu acumulava um plantão com o outro, ou uma, sei lá, dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, ou tinha que estudar muito, vinha aquele cansaço, e era a hora que eu queria comer um chocolate, ou tomar um café. Isso se transformou num vício. E na verdade, eu não queria nem comer, porque nem fome eu estava. Na verdade, eu era cansada, e eu precisava de um up de energia. Hoje eu percebo mais. Eu tô cansada. Aí eu consigo parar um pouquinho, fechar os olhos, meditar. Às vezes aquele cochilinho depois do almoço. Ou então, eu tô com fome. Então, ao invés de comer um chocolate, vamos comer uma comida, de verdade. Né? Algo que seja mais nutritivo. E não ficar tapando com um monte de junk food, né? Fast food ou comida mais industrializada. Para passar a alimentar melhor. E lá no centro, todas as vezes, primeiro que não tinha muita opção de ter uma compulsão, porque a comida era montada por uma nutricionista, então não existia açúcar, nenhum tipo de estimulante, né? Frutas, né? Não existia estimulante nenhum, até para a gente não ficar dormindo no lugar de meditar. Tinha um motivo para isso. Mas era bem interessante, por quê? Porque mesmo não tendo, às vezes, açúcar ou alguma outra coisa, alguma fuga, você viu o desespero. E eu mesmo falo por mim, às vezes um desespero. Tinha dia lá que a fruta era uma banana, ao invés da pessoa pegar uma, duas bananas, pegava 6 bananas. Ou não sei quantas, 8 tangerinas. Isso por quê? Porque, na verdade, a gente não estava nem com fome. Porque você passar o dia inteiro meditando, nem dá tanta fome. E era para tapar emoção. Era pra gente... Então, assim, eu tenho essa experiência vivenciada na minha pele, assim, na minha pele. Agora, você no seu consultório, você deve ter muito relato, né? Muita coisa. O que você tem para dizer, então, desse comer emocional e, principalmente, essas pessoas que já tentaram de tudo, e nunca consegue, de verdade, comer saudável? Você tem algum conselho? Pode ser que a pessoa esteja aí em casa agora, ou é uma pessoa que está aí no período da pandemia e que está comendo, né? Abre a geladeira o tempo todo, ou fica só fazendo bolo, doce, enfim, fritura, eu não sei. O que você tem aí para dizer para nós? Naila, é interessante você ter falado que você vivenciou isso num centro de meditação, porque olha só, você já estava voltada para essa coisa da consciência, né? Do autoconhecimento, da consciência corporal. Então foi um processo que foi mais fácil para você, entre aspas, para você perceber. Mas a grande maioria das pessoas não trabalha tão forte essa questão do autoconhecimento, da autoconsciência. Então, às vezes, acha que está com fome. Então, o principal conselho seria esse, né? Identificar quando é fome e quando é vontade de comer. A vontade de comer a gente pode colocar como comer emocional. Tá. Né? Então, qual que é a diferença? Então, primeira coisa, então, é se perguntar, né? O dia todo, o tempo todo, é uma coisa que a gente nunca pode abandonar. Sempre que vier a ideia de quero comer, se perguntar, peraí, isso é fome ou isso é vontade de comer? A fome física, a fome orgânica que a gente fala, ela não deixa dúvidas, ela deixa um sinal, ela deixa a barriga roncando. Quando você pensa, fica roncando mesmo, né? Quando você pensa no tempo, sua última refeição, você nota que realmente já tem um certo tempo que você se alimentou. E às vezes você começa a ficar com dor de cabeça, cansado, irritado. Então ela deixa sinais físicos. E já a fome emocional, não. Às vezes, quando você olha para a última refeição, tem pouco tempo. E a fome emocional, ela vem com uma certa urgência. É aquela coisa assim, nossa, deixa eu abrir a geladeira, preciso comer.
ela Tá. traz uma certa urgência. A fome física, ela já não tem essa urgência. Ela vem aos pouquinhos. Não tem aquela coisa que a gente fala, ah, minha fome passou. Ah, eu estava com Sim. fome, mas passou. Porque a fome física, ela vem em ondas, né? A gente tem mecanismos fisiológicos que fazem ela ir e voltar. É claro que vai chegar um ponto que a fome vai estar muito grande e ela vai ficar. Mas até que ela fique muito grande, ela vai indo e voltando em ondas. É Já a como fome que ela emocional, desce sinaizinhos, pequenos sinais. exato. Tá. É, Agora, olha já, só. O que você ah, acabou de falar, assim, quem nunca teve mau humor por fome ou está com uma pessoa mal-humorada de fome? Aí, às vezes, você identifica, né? eu Você deve fico estar com muito fome. mal-humorada. Então, você deve estar com fome. A pessoa, não, não estou com fome, não. Então, é interessante saber que, às vezes, o mau humor pode ser simplesmente fome e que vai resolver. Agora, falando com você, eu lembrei de algo muito interessante, que eu percebo muito que acontece com os adultos, mas muito com criança. Eu tenho sobrinha pequena e já convivi muito com criança, que a pessoa fala assim, eu tô com uma sede de Coca-Cola, e aí você fala assim, Olha, você tá com sede? Tem água, tem um suco de laranja, você quer? Porque na minha geladeira não tem Coca-Cola. Não, não quero não. Ou então a pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma fome. Aí abre a geladeira e fala assim, olha, tem essa fruta aqui, ou tem essa comida. Não, eu quero comer pizza. Já aham, aconteceu isso? E o que você me diz, não, assim, até, de repente, até dica para pai mesmo, né? O que fazer quando é mais um capricho do que de verdade uma fome. Porque se a pessoa consegue esperar, sei lá, pedir a pizza, chegar a pizza 1 hora, 2 horas depois, realmente não era uma fome, né? é. E aí? E na outra característica que eu ia dizer, além dessa coisa da urgência que a fome emocional traz, do preciso comer, às vezes está associada com um alimento específico. É isso, eu quero um chocolate, eu quero uma pizza. Quando tem um alimento específico, já suspeita que não é fome física, que é fome emocional. Porque a fome física, normalmente, ela começa a considerar opções de alimentos, mas ela não vem esse desejo muito súbito por um alimento específico, né? Uhum. Então, quando identificar isso, criança é um pouco mais difícil da gente conseguir explicar essas questões, né? Mas Sim. é tentar convencer a criança de que ela pode ter um dia para comer aquele alimento, aquela pizza, uma refeição livre na semana, por exemplo, mas tentar sempre estimular o hábito saudável e Ótimo. conversar, tentar entender de onde está vindo a vontade de comer. Porque é um ponto muito importante. Então, a primeira pergunta é fome ou vontade? Essa é a primeira. A partir do momento que Uhum. identificou que é vontade, com esses sinais, né? Ela é urgente, ela quer um alimento específico, ela não tem sinal físico. Então, você tem que se fazer uma segunda pergunta, que é qual sentimento está gerando a vontade de comer? Ótimo. Que é E aí qual exemplo que você tem funcionando. para dar? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, assim, que acontece muito comigo. Eu acordo 5h30 da manhã para ir trabalhar, porque eu sou muito lenta de manhã, eu chego no hospital às 7, mas eu acabo acordando mais cedo. E aí, quando dá 3 horas da tarde, eu saio às 4, 4h30. Quando dá 3 horas, eu tenho vontade de comer. E eu, Ok. mesmo sendo nutricionista, eu demorei a perceber qual era o sentimento, eu demorei a dar nome ao sentimento que me levava a ter vontade de comer. Eu descobri que era, na verdade, dois sentimentos. O cansaço, né? Essa emoção do Do cansaço, cansaço. e a emoção, então, cansaço e necessidade de fazer uma pausa. E a questão da ansiedade, porque está chegando a hora de ir embora, às vezes eu ainda não terminei o meu trabalho. Então, a ansiedade, junto com o cansaço, me leva, tira o meu equilíbrio. Então, a fome emocional é isso, tem alguma situação que está tirando o seu equilíbrio, e você, para buscar uma recompensa, um alívio, você busca o prazer no alimento, porque o centro de Uhum. recompensa no cérebro que vai ser ativado, a gente sabe que é o mesmo, né? O mesmo centro do prazer, do alívio. Então, Sim. eu demorei para entender, para dar nome, porque primeiro também que a gente não é ensinado desde pequeno, desde criança, a dar nome aos sentimentos. Na verdade, a gente é ensinado a reprimir os sentimentos, né? A criança É. cai, acontece alguma coisa, não, não machucou não, não machucou não, tá tudo bem. E aí a gente não aprende a fazer essa análise, esse autoconhecimento de dar nome ao sentimento. Então, Nossa. depois que deu nome ao sentimento, é cansaço, é estresse, seja o que for, você vai tentar lidar com o sentimento sem usar a comida. Então, esse é um ponto muito importante. Estou cansada? Vou fazer uma pausa. Então, no meu Isso. trabalho, Para um no meu minuto para trabalho, respirar. Para exato. meditar. Vou conversar com alguém, levanto, vou no banheiro, tomo uma água, porque essa vontade passa. Só Isso. que tem uma questão que é muito, muito profunda, é que às vezes a pessoa ela não vai conseguir dar nome ao sentimento. Porque a emoção, ela tá
é um trauma, às vezes, de infância. Eu vou só dar um exemplo. Mulheres que foram abusadas sexualmente na infância. Muitas, inconscientemente, tendem a engordar para que não sejam, na cabeça delas, é uma fuga para que elas não sejam desejadas. Então, é uma forma de proteção engordar. E isso ela só vai descobrir com terapia, às vezes. Então, é importante também buscar um apoio profissional dependendo do grau que aquilo já tá, porque às vezes é uma coisa inconsciente. Tem mulheres que engordam, por exemplo, para não vivem um relacionamento abusivo e não querem fazer ciúme no marido. Então acham que engordando vão gerar menos ciúme. Segurança, né? Nossa, e acaba que para ela mesmo o autocuidado é uma coisa que ela se abandona, né? Olha só, eu quero fazer uma pausa aqui para falar. A meditação que eu aprendi, ela trabalha muito essa questão emocional. Basicamente, são 4 emoções, que é a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. E foi muito lindo você falar isso, porque ontem eu fiquei pensando que live que eu ia fazer, eu não consegui fazer caber aqui na tela, mas eu comprei um livro para minha sobrinha, que chama O Monstro das Cores, e ele fala exatamente isso. O monstro ele é todo coloridinho e vai mostrando que cada cor é uma emoção. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente aprende a reprimir a emoção. Olha, homem não chora e mulher, tipo a gente assim, tem que ser calma, tranquila, não pode expressar raiva. E isso gera muito problema, muita somatização, doenças psicossomáticas, e inclusive esse problema que você está falando, que você está me contando é exatamente isso. Olha, uma emoção reprimida, ela pode sim estar muito relacionada com, não só com a obesidade, mas com outro extremo, né? Que é a anorexia também, né? Ou a bulimia, ou as outras doenças. Eu achei muito interessante isso, é um exemplo. Provavelmente muita gente em casa está passando por isso, porque está tendo ansiedade de ficar em casa e acaba comendo mais, ou dormindo mais, ou assistindo mais Netflix, ou brigando mais, enfim, algum desequilíbrio. Então tem como a gente olhar de uma forma diferente para esse desequilíbrio. Dica para quem foi meu aluno, dica para quem é médico, dica para quem é profissional de saúde. Eu já passei na pele, a Cristiane, atendendo no hospital das clínicas, está falando que ela passa na pele. Gente, muitas vezes a gente está simplesmente cansado. E esse cansaço é um respeito. Quando a gente começa a se autocuidar, ser amoroso, e não ficar feio, ou se deixar de lado, ou ir além, né, se sobrecarregar. Não, para, respira. 1 minuto, 5 minutos, tira aquele cochilinho depois do almoço, pede a colaboração do seu colega. Por quê? Porque a gente vai voltar revigorado. É uma atividade revigorante. Ao passo, pelo menos comigo acontecia assim, Cris. Eu comia e depois me dava uma culpa enorme. Né? Porque você não está querendo mais a 3ª barra de chocolate, ou o 5º cafezinho, porque você sabe que vai te atrapalhar o sono. Aí você faz aquilo, consegue trabalhar, e depois na hora de descansar não consegue. Então, assim, se você quiser fechar esse tema, eu acho que é muito importante, mas eu quero trazer uma outra pergunta que tem muito a ver com o seu conhecimento, que bastante gente está perguntando. Inclusive, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, se você quiser responder, Cris, tá elogiando aqui o truque da refeição livre, tem funcionado muito bem. A Monique está te agradecendo. E como controlar a fome com os imunossupressores? E faz muita parte da minha área, né? Quando a gente dá corticoide em dose alta, que realmente dá muita fome, né? Ela está fazendo essa pergunta, como controlar. E eu quero te fazer uma pergunta específica que muita gente me perguntou e eu tenho visto muito nos grupos. Como eu vou me alimentar melhor, mas pensando no meu sistema imune, para evitar pegar alguma doença. E eu não falo nem só do coronavírus, porque às vezes as pessoas estão estressadas em casa, sei lá, é uma mulher e ela tem, de novo, infecção urinária, ou é uma pessoa que tem sinusite de repetição, e aí no período de estresse começa a ter sintoma de novo, ou alguém que tem uma alergia na pele e começa a ter. O que você diz nesses momentos aí? Pessoal, se alguém quiser perguntar, aproveita a Cris que está aqui com a gente, pergunta. Pode perguntar. Só fechar essa questão da fome emocional, então, uma outra característica é o que você falou, eu não estou querendo mais a 5ª barra de chocolate. A fome emocional, ela não traz saciedade.
Essa dica é muito importante. Então, você sabe que você comeu uma quantidade grande daquilo que não é habitual, que normalmente, quando você está bem, você come muito menos e já fica saciado. Então, você vê que é uma quantidade anormal, mesmo assim você não está satisfeito. Você Tá. costuma parar, às vezes, só quando o corpo não aguenta mais, a barriga não aguenta mais. Então, é um sinal de que é preciso parar, é preciso respirar. A dica de fazer a respiração, que a gente fala que é a atenção plena também, né? Isso. Então, você está lá na cadeira, presta atenção, fecha o olho, presta atenção em como o pé está encostado no chão, a sensação que você tem ao estar encostado na cadeira, a respiração, faça alguma coisa que te traga para o momento presente. Porque essa fome emocional, ela está vindo de algum sentimento, alguma coisa que provavelmente, ou se não for o cansaço, pode ser uma coisa do passado. Então, trazer a pessoa para o momento presente. A dica da refeição livre, que a Monique falou aí, ela é muito legal, porque quando a gente está entrando num processo de reeducação alimentar, a gente tende a achar que a gente vai abolir qualquer esses tipos de alimentos calóricos, né? Pizza, chocolate, fast food, que a gente vai abolir da vida da gente. E aí isso gera um sentimento de privação que pode acabar aumentando o desejo por Vai pro aquele oposto, alimento. né? Exatamente. Então, se você sente falta desse tipo de alimento, uma boa estratégia é colocar um dia da semana, por exemplo, para você fazer uma refeição livre que inclua esse tipo de alimento. Porque aí você vai ficar com aquela sensação, quando te der vontade, vamos supor que seu dia livre, sua refeição livre é sexta-feira à noite. Então, se na quinta-feira te dá vontade de comer alguma coisa, você vai pensar, não, amanhã já é minha refeição livre. E se te der vontade de comer no sábado, você vai pensar, não, ontem eu já comi, tá tudo bem. Então, para tirar Uhum. essa ansiedade. E tem uma palavrinha que Tá. está sendo muito usada quando a gente fala em comer emocional, que é o comfort food. Então, que é aquele alimento conforto, né? Traduzindo, que todo mundo tem algum alimento conforto. Então, aquele bolinho de chuva que a avó fazia quando você era pequeno, que Uhum. só de lembrar do cheirinho, aquilo já te traz uma Pão de sensação queijo, pode boa. ser? Pode. Então, assim, O qualquer mineiro? alimento conforto. Então, assim, às vezes a ansiedade, a angústia, ela tá tão grande que você não tá conseguindo lidar, mas você já identificou que é fome emocional. Tudo bem, às vezes, comer um alimento conforto. Você vai comer uma porção Hum. pequena. O que você Ah, não que pode bacana. o que você não pode é usar o alimento conforto como fuga e você estar inconsciente do que você está fazendo. Agora, se Ou você faz seja, consciente, comer o alimento conforto, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí já não é conforto mais. exatamente, ou comer a bacia do pão de queijo, a bacia aí já passou do limite, né? Assim, aí já não tá mais dentro da naturalidade. Então aí você já vê que virou um problema. Ô, Agora, se você Cris, sabe, eu se queria te você falar sabe uma que coisa. Porque você vai mudar de assunto e vai responder para o pessoal da questão da imunidade. Eu acabei de ah, lembrar, porque é um desafio, né, de meditação. Todos os dias a gente medita com um áudio de atenção plena, mas a gente tem desafios. E um dia do desafio foi exatamente o Mind Eating, que é o comer com atenção plena. Então, o desafio do dia, aí eu não sei quem está no desafio, quem não está, se já fizeram, continuam fazendo como é, mas para quem está entrando agora, conhecendo, né, a gente, façam, pessoal, façam em casa. Pode ser até com esse alimento conforto, não sei. Mas assim, sente o cheiro, observa, né, é, vê aquele alimento, aham, traz as sensações todas e o segredo que eu vi muita gente falando, nossa, eu comi metade do que eu comeria se eu não tivesse tão presente, né? Que é não ter distração, ou seja, comer enquanto vê telefone, né? Fala nas redes sociais ou televisão. televisão, e a pessoa come e mastiga muito, sentindo o alimento. Foi um exercício que, além de ser gostoso, você pode fazer com comida até com chocolate, mas assim, Aham. as pessoas deram um feedback muito interessante disso. Então, Quem quiser como que fazer, você lida com isso? Você orienta assim também? Como que ela pode fazer isso no dia a dia, né? Isso é interessante. inclusive, quem quiser fazer essa atividade, se colocar no Google, meditação da uva passa, no YouTube, vai achar vários áudios para fazer meditação guiada. É um exercício que eu realmente recomendo muito. Tá. Durante ali o dia a dia, além dessa questão de evitar as distrações, né, tirar o celular, tirar a televisão, às vezes até um bichinho de estimação, né, sentar à mesa para comer, começar a prestar atenção na velocidade das garfadas. E às vezes, se notar que está muito rápido, deixar o garfo descansar
E respirar entre uma garfada e outra, por exemplo, já ajuda muito. E tá Tá. bem atento a isso que você falou, as sensações que aquele alimento está produzindo. Quando as pessoas fazem essa meditação da uva passa, às vezes é comum a pessoa dizer que, nossa, eu achei que eu gostava de uva passa e não gostava. Ou o contrário, né? Então, porque a pessoa nunca parou para prestar atenção de verdade no sabor daquele alimento, tá? Uhum. Eu acho que são as Tá. principais dicas, tá? Ótimo. Olha só, tem uma pergunta que apareceu aqui. Não sei se você pode responder ou se vai cortar o tema. Tem Ah, mais de 65 dias que eu não uso sal e açúcar na minha alimentação. Isso é olha. saudável? É a pergunta do Aldo Frederico. Uhum. Olha só, o sal, eu diria que ele talvez não seja tão prejudicial quanto o açúcar, porque tem o iodo ali que muitas vezes a gente precisa também, né, que é um componente importante da alimentação. Então, até mesmo para aqueles pacientes que têm pressão alta, tem artigos mostrando hoje que a gente não deve retirar totalmente o sal, que a gente pode ter uma quantidade ali pequena, que isso não interferiria com a saúde da pessoa. Já o Tá. açúcar, né, então o sal ele pode fornecer minerais ali, o próprio o sódio mesmo, e o iodo, porque o nosso sal hoje ele é iodado, né? Ele é fortificado. Agora, já o açúcar é diferente, porque o açúcar ele não traz nenhum nutriente importante para você. Na verdade, ele é uma caloria vazia. Ele não tem nenhuma vitamina, ele não tem nenhum mineral importante. Então, se você consegue não comer o açúcar, perfeito, vai ser bom para você. Porém, a gente tem que pensar qual é a relação emocional que ele estabeleceu com essa restrição. Se isso está Tá. sendo sofrido para ele, se isso está sendo uma coisa que tá difícil, que está tirando o convívio social, eu acho que tem que ser analisado quanto de sofrimento ou não isso está causando na vida dele também. Não analisar o alimento isolado, né? Analisar o Tá. conjunto, tá? Porque às vezes Ótimo. ele vai na casa de alguém e aí vai evitar comer um pedacinho de broa que alguém ofereceu, só porque ele está com aquela restrição ali de que nunca mais vou comer açúcar. Tá? Então, Uhum. moderadamente, se ele tem uma alimentação equilibrada, não vai ser o açúcar o responsável por trazer algum malefício para ele. O açúcar é uma pequena quantidade, né? Tá. Ótimo. Tá? Então você respondeu aí para o Aldo. Vamos agora para a questão do alimento para imunidade. Uhum. Tá, então com relação à imunidade, a gente tem falado muito, né, nessa época aí de pandemia, do coronavírus. A minha principal recomendação é evitar os produtos industrializados, né? Primeiro ponto. Porque não adianta a gente tentar comer saudável se a gente está entupindo o nosso organismo de produto químico, que vai tirar o equilíbrio hormonal natural do organismo. O segundo Tá. ponto é a gente pensar sempre naquele alimento que é muito colorido, que tem uma cor forte. Tem uma forte tendência desse alimento ele ser um alimento anti-inflamatório, antioxidante. Então, por exemplo, verde escuro. Evitar comer, por exemplo, aquele alface americano que tem aquele verde clarinho. Se puder preferir uma couve, se puder preferir uma rúcula, um agrião, que tem um verde mais forte, é indicativo de mais Excelente. nutrientes. Né? Então, por Tá. exemplo, beterraba, tem aquela cor bem forte também. Cenoura, cor forte. Então, todos esses alimentos que têm uma cor muito forte, alaranjados, né? Manga, mamão, que são os carotenoides que estão presentes, eles são muito importantes para a imunidade. Então, pensar nisso de tentar incluir pelo menos 2 porções aí por dia dessas cores bem fortes, do verde, do vermelho, do laranja, né? O laranja, inclusive, da gema de ovo também. O ovo, ele é um alimento importante Olha. para a imunidade, inclusive por conta da vitamina D. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando aí, mas até saiu uma notícia que saiu em vários sites aí que a vitamina D, ela poderia prevenir a infecção por coronavírus. Eu não sei se você viu essa notícia. Rodou muito, tem muita gente divulgando. Na verdade, não foi feito nenhum estudo para avaliar pacientes infectados mesmo por coronavírus. Mas, por comparação, a gente sabe o papel da vitamina D na imunidade. A vitamina D, ela não está presente em grande quantidade na maioria dos alimentos. Normalmente são só os alimentos de origem animal, é o leite, é o ovo, o queijo, a carne, e mesmo assim não é em grande quantidade. Então, por isso que além de consumir esses alimentos, o sol ele tem um fator uma importância muito grande para a gente conseguir obter a vitamina D. Então, é importante, mesmo você que está confinado aí em casa, que não está saindo, se você tem uma janela que bate sol, coloca a palma da mão mesmo no sol. Já Normalmente serve. já por 15 minutinhos ali, normalmente as áreas que a gente expõe menos, né? Palma da mão, barriga, perna, e evitar expor muito o braço, que já é uma região muito exposta, né? O rosto, e a gente colocar a palma da mão na janela para ajudar nessa síntese de vitamina D. Então, a gente tem Tá. algumas evidências aí que a vitamina D Aham. ajuda muito na imunidade na questão respiratória.
Saiu muito estudo aí falando da importância dessa vitamina D, tá bacana, né? Tá num nível interessante e correto. O que acontece? Como a gente, apesar de estar vivendo num país tropical, muita gente está confinado ou já tem o hábito, né, de trabalhar, já aconteceu comigo mesmo. Como eu trabalhava durante todo o dia, eu não tomava sol. E aí eu tive a vitamina D mais baixa, acabei precisando repor e hoje eu tomo mais cuidado. Hoje mesmo eu fiz isso que você falou, fui para a varanda e peguei um pouquinho de sol, né? Uhum. Então, não ser tão radical assim, as pessoas podem ter esse cuidado, né? Esse autocuidado. É muito bom isso que você falou, né? De evitar o industrializado, de ir para os alimentos mais coloridos. Então, acaba que muita coisa é de fruta, é de verdura, é da natureza mesmo, né? Vê se você tem mais alguma dica. Tem uma pessoa que perguntou aqui para trás, tá? Eu acho que eu entendi a pergunta, eu não estou conseguindo voltar. Se pode usar pau de canela para substituir açúcar? Essa é a pergunta. Ela já ouviu falar disso. Se você quiser responder isso, dá mais alguma dica? Eu acho legal. Se tiver alguém ainda, pessoal, que queira perguntar, aproveitar a presença da Cris aqui, pergunta, porque a gente vai encerrar em breve. Então, o pau de canela não tem problema nenhum. Inclusive, é um alimento até termogênico que ele ajuda a gente a queimar mais calorias, por exemplo, também, né? Mas, se puder colocar, por exemplo, frutas, vai fazer um suco, ao invés de adoçar com o açúcar em si, ou com adoçante industrializado, colocar uma fruta, por exemplo, um suco verde, né? Que a gente falou do verde, do colorido, adoça com maçã, adoça com um pedacinho de abacaxi, adoça com manga, ou às vezes até uma fruta seca. E o mel? O mel, ele é um bom adoçante no sentido de ser mais natural, mas em termos de vitamina e mineral, eu ainda preferiria ficar com a fruta. E a fruta ainda tem fibra. A fruta ainda tem fibra, então ajuda a sua glicose não elevar tão rapidamente no sangue. Tá? Para mim, o melhor açúcar, pensando nos açúcares mesmo, é o melado de cana. Para mim, em termos de nutriente, ele é melhor ainda do que o mel, porque ele é fonte de alguns minerais, porque ele é mais denso, aquele melado natural mesmo de cana. Mas se puder treinar o paladar para gostar do sabor natural do alimento, que é isso que a gente está falando também da atenção plena, passa por esse trabalho de perceber o alimento, né, de entender o gosto, se é amargo, se é azedo, aprender a gostar do amargo e do azedo, do sabor natural do alimento. Esse trabalho também é importante. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, pode ser que tem mais gente que queira saber a respeito. A Nilmara, ela está perguntando, eu acho que é Nilmara, ela está perguntando a respeito da suplementação. A gente sabe que as vitaminas, né, os fármacos, todas essas vitaminas e os minerais, eles estão disponíveis em suplementos, mas até que ponto é saudável? É essa a pergunta. Então, suplemento, a gente nunca recomenda que as pessoas tomem por conta própria. Por exemplo, a vitamina D é uma vitamina que ela pode se acumular no organismo. Diferente da vitamina B e da vitamina C, que a gente vai excretando na urina, a vitamina D, a vitamina A, D, E e K, que são as vitaminas gorduras que a gente fala, né? Elas são gorduras, elas podem se acumular no fígado, nos tecidos. Então, o ideal, principalmente para essas vitaminas, incluindo a vitamina D, é fazer uma dosagem com o médico. Porque também, se o nível está muito baixo, não adianta ela ficar tomando aquele comprimidinho, não adianta ela ficar tomando aquela gotinha que ela comprou lá na farmácia e está usando como na boa. Ela vai precisar de uma dose muito maior, a gente fala uma dose de ataque, para que ela reponha aquele nível. Então, depende muito. Então, a orientação individualizada é muito importante. E tentar obter sempre da alimentação. Suplementar só aquilo que não consegue mesmo se obter. Só que para saber se está obtendo, precisa do acompanhamento nutricional. Então, ir ao nutricionista, o nutricionista vai avaliar a alimentação, a dieta, vai ver quais vitaminas estão faltando, como pode melhorar, trabalhar estratégias. Né? Então, o acompanhamento profissional é muito importante. Pessoal, aqui nós estamos fazendo lives e é sempre multidisciplinar, né? A minha área, eu sou reumatologista. Eu não aconselho ninguém a sair tomando suplemento, principalmente esses, né, que a Cristiane acabou de falar, tomando vitamina D. Você vai comprar achando que às vezes está repondo e está longe da dose de reposição. E como que você vai saber até quando tomar, até quando não tomar? Então, assim, isso não é da cabeça, né? Isso é uma decisão profissional. Então, é muito legal estar falando isso. Tem um elogio aqui para mim da Tatiana. Eu fui médica do pai dela na Cliserve, seu Elias, da Serra do Cipó. Beijo pro seu Elias.
amo a Serra do Cipó e ela está falando uma das Também. melhores profissionais de saúde que já conhecemos. Muito obrigada, Tatiana. Honra estar aqui com você. E tem uma pergunta, é a última, tá, pessoal? Porque a gente vai precisar encerrar. Mas é da minha tia. É da minha tia, então vamos lá. Tem mais de 2 anos que a gente toma chá de gengibre. O chá de gengibre, ele ajuda, né, na imunidade, para defesa, né, do sistema imune. E tem algum outro chá que pode ajudar também no sistema imune? Casando aqui com a pergunta da Danusa. O gengibre, ele ajuda muito. A gente só orienta para pessoas que têm pressão muito baixa, evitar exagerar no chá de gengibre. Porque tem gente que faz e toma 2 litros, né? Fica tomando o dia inteiro, faz aquele chá mais concentrado. Então, só para essas pessoas que têm a pressão mais baixa, porque às vezes ele tem a tendência a baixar um pouquinho mais a pressão. Mas ele é um alimento excelente, inclusive até para quem quer perder peso, ele pode ajudar nessa queima de caloria, ele é um termogênico que a gente fala. Pensando na imunidade, o chá verde é um chá que tem muito trabalho científico mostrando que ele tem uma função no sistema imune, que ele ajuda. Mas tem um chazinho que eu acho que, eu não sei se é muito da região de Minas, que é um chá que o pessoal do hospital fala muito, os pacientes, principalmente os que fazem quimioterapia, com leucemias, esse chá é muito famoso para esse público, que é o chá de Pariri. Não sei se você já ouviu falar. Ah, já ouvi falar. Sim, sim. Já ouviu? Então, esse chá, ele vem de uma folha, né? Parece que é uma árvore, eu nunca vi a planta mesmo, mas ele dá um chá meio avermelhado. Eu sempre compro a folhinha, eu não sei como que é o pé. Mas é uma folha compridinha, assim, ele dá um chá avermelhado. A gente não tem muitos trabalhos, mas os trabalhos que tem, eles já mostram essa tendência mesmo que ele tem de aumentar as células sanguíneas. Então, ele tem esse efeito de fazer essa recuperação, por exemplo, de um paciente que fez quimioterapia, que teve, né? Então, ele ajuda nessa questão da recuperação do sistema imune. Então, mas, gente, não é para exagerar, tá? Pelo amor de Deus, não é para tomar 1 litro. A gente não sabe o efeito do excesso de chá na função renal, por exemplo. Isso que eu ia falar, ainda mais esse, né? Esse aí. Exatamente. A gente não tem muito conhecimento, então o ideal é tomar 2 xícaras por dia, né? 2 a 3 no máximo, e não fazer aquela garrafada, aquela coisa preta concentrada. Tem que fazer ele um chazinho mesmo, é uma colherzinha para cada xícara. Né, para cada litro, às vezes, né? Olha, eu conheço uma pessoa que agora eu vou até chamá-la aqui que fala muito da alimentação viva, sabe? E ela sempre falou desse chá aí de Pariri mesmo, não é? Pariri, isso. Tá. Olha só, gente, eu sei que vocês estão super curiosos, tem muita pergunta, Cris, talvez depois a gente faça uma outra live. Tem gente perguntando de tudo aqui, tá muito legal. Adorei, gente. Obrigada. Fala pra gente, pro pessoal, porque de repente a Cristiane pode responder alguma pergunta para vocês que não foi respondida aqui na live. Ela vai falar para vocês como vocês podem acessá-la caso esteja com alguma dúvida. Provavelmente ela deve estar fazendo algum atendimento online, não sei, ela vai falar. E deixar o seu Instagram para que as pessoas te acessem, tá? Eu acho muito bacana, assim. Achei sensacional a colocação, a proposta da live é essa mesmo, é ser bem interativa, a gente não tem como responder tudo, mas para o público que está aqui, a gente conseguiu responder muita coisa e esclarecer, assim, que a gente está aqui para oferecer o nosso trabalho, para oferecer a informação, e que não é para sair fazendo nada do cabeção, pelo amor de Deus, né? A gente pode confiar no profissional. Tá? Ó, tem o Júlio que te conheceu na UFG, do laboratório da Flávia Passos, e tá mandando adorei. Júlio é um super modelo aí, super arrasando. Que bom. Quem quiser entrar em contato comigo, gente, pode entrar pelo meu Instagram, que é Nutrição Sem Dúvidas, e eu tô com um Instagram novo agora, que é Nutricionista Cris Oliveira, pode entrar em contato comigo. No momento, nessas semanas, eu não estou atendendo por questões pessoais, do isolamento, né? Eu estou isolada em casa, eu fiz o teste do Covid, porque eu tive sintomas na semana passada, e como eu atendo pacientes imunossuprimidos, então, por precaução, eu achei melhor fazer o teste. Eu estou bem, estava bem, mas por precaução, eu estou aguardando o resultado ainda. Então, não estou atendendo nesse momento, mas entre em contato comigo. Eu adoro falar sobre nutrição, eu tenho super disponibilidade. Então, qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder. E quando os atendimentos voltarem, de repente, a gente pode marcar alguma coisa. Ótimo. Tá? Eu não sabia desse relato aí que você me falou agora, que você está esperando o resultado. Então, a gente está torcendo para que não seja nada, né? Que seja tudo ok. Cara. Mais uma vez, Cristiane Oliveira, nutricionista do Hospital das Clínicas, o FMG,
traz informação aqui para a gente muito importante, com muita seriedade, com estudo. Então, gratidão pela sua presença, acho que contribuiu muito. E esse é o propósito, né, da Menina da Transformação, que a gente fala de todos os níveis do ser, onde é físico, mental, o emocional e o espiritual. E hoje a gente falou de dois aspectos, muito do aspecto físico, mas também dessa relação do emocional com o físico, tá? Então, gratidão, um beijo no coração, beijo para todo mundo. Espero que vocês venham fazer parte da comunidade de meninos e meninas da transformação. Boa noite, Cris. Um abraço, boa noite, tchau. Tchau.